Os médicos destacam problemas encontrados na assistência aos pacientes da Covid-19. Para entender melhor esse cenário, a gente conversa agora com José Luiz Gomes do Amaral, que é presidente da Associação Paulista de Medicina. Oi, doutor, boa tarde para o senhor. Muito obrigada por nos atender. Muito boa tarde, é um prazer estar com vocês. Boa tarde, ouvintes. Doutor, a gente viu aqui na pesquisa que 84% dos médicos consideram que a gente ainda não atravessou a pior onda da Covid-19 e outros dados mostram que esses médicos estão bastante tristes e desmotivados com toda essa situação. Quais são esses principais pontos da pesquisa que o senhor ressaltaria aqui para a gente? Olha, realmente não há razão para otimismo. E essa percepção de que nós ainda estamos longe de uma fase mais grave dessa pandemia, é uma percepção que nos é trazida de duas experiências. A primeira é do dia a dia. Os hospitais cheios, uma demanda muito grande por internações, particularmente internações em unidade de cuidados intensivos, os grandes hospitais multiplicando as suas unidades de cuidados intensivos, adaptando enfermarias comuns para leitos de doentes graves. Portanto, isto é a realidade de cada um de nós. Mas, ao lado disso, nós temos as estatísticas. As estatísticas nos mostram que a semana passada nós conseguimos bater todos os recordes de fatalidades, né? Então, é uma situação muito triste, dramática, e nada nos leva a crer que estaríamos caminhando para uma solução. Se nós imaginarmos que a solução, a redução dessa demanda, é o isolamento social, e a retrospectiva das últimas semanas nos mostra que o isolamento social dificilmente alcança a taxa dos 50% aqui no estado de São Paulo, tudo isso indica que estamos longe de uma solução. Ô doutor, e quando o senhor diz que ainda estamos longe de uma solução, qual seria essa solução? A crise ou o isolamento social só deveria ser interrompido, na avaliação do senhor, em que momento? Quando os casos diários começassem a cair, quando as mortes diárias começassem a cair, ou não? Mesmo que isso aconteça, ainda não seria hora de relaxar o isolamento? Qual seria esse momento, doutor? Não, é absolutamente necessário nós buscarmos maneiras para flexibilizar esse isolamento. O isolamento impõe um sacrifício muito grande às pessoas, seja pela privação da liberdade, que é algo que nos é muito caro, mas seja também com relação ao impacto econômico e o impacto sobre a saúde das pessoas que esse isolamento ele mesmo causa. Portanto, o isolamento é um enorme sacrifício, mas é a única solução que nós temos hoje disponível para atenuar esse aumento vertical na demanda por internações, leitos hospitalares, internações de cuidados intensivos. A flexibilização tem que se fazer não apenas em função dos números globais, mas em função das realidades locais. Portanto, é necessário que cada autoridade de saúde, os prefeitos, os governadores, e na esfera federal, que se atente para as realidades locais, para a disponibilidade de cuidados, a disponibilidade de assistência e a ascensão de novos casos e de fatalidades. Para que se possa fazer uma flexibilização do isolamento racional, segura, efetiva, é necessário que nós possamos testar a população, que nós possamos testar todos os pacientes que têm sintomas que possam ser atribuíveis ao Covid-19. E aí mapearmos o trajeto dessa doença e assim identificarmos dentro da sociedade, dentro das várias localidades, quais são os focos e aonde melhor podemos atuar. Isso também não está sendo possível ser realizado. Nós não temos encontrado um acesso pleno aos exames, aos testes que nos permitam melhor discernir como flexibilizar. Doutor, tem um outro dado aqui que chama bastante atenção, que é de que quase 97% dos médicos que foram entrevistados, eles admitem a possibilidade de ocorrer a falta desses profissionais nos cuidados, né, as pessoas que forem infectadas
pelo coronavírus. E 46% já dizem que já sentem essa falta dos médicos, né? Já tem a falta do número essencial ali de médicos para prestar esse socorro às vítimas. Isso realmente está caminhando para que isso de fato aconteça? E por que isso está acontecendo? Os médicos estão saindo porque eles também estão sendo infectados pela Covid-19? Isso é um fato. Os profissionais de saúde também estão sendo infectados pela Covid-19 e muitos têm sido obrigados a se afastar temporariamente dos locais de trabalho. Então, isso é um fato. O segundo problema a ser considerado é a necessidade de capacitarmos médicos para atender esta eventualidade. O Brasil tem 450 mil médicos ou mais em atividade. Portanto, nós não podemos jamais falar em falta de médicos. Nós precisaríamos qualificar esses médicos para atender este tipo específico de doentes. A rede privada o tem feito, tem feito também as associações médicas. Os médicos têm buscado, mais de 60% deles buscam atualizarem-se junto à literatura médica. Portanto, existe um esforço nessa direção. Mas seria importante também que os hospitais públicos, que estão atendendo agora uma imensa demanda, também buscassem qualificar, através de programas rápidos, mais intensivos, não? Qualificar os médicos que estão trabalhando nesta área. É absolutamente necessário fazê-lo. Esta é a falta que nós sentimos. Os médicos bem qualificados poderão atender melhor, serão mais efetivos, contaminar-se-ão menos, e a partir daí nós teremos melhores resultados. Doutor, queria saber em relação aos testes, como anda essa questão? A gente lembra que no começo da pandemia, assim que a doença chegou aqui ao Brasil, havia uma dificuldade muito grande nos testes e até pessoas que apresentavam sintomas não conseguiam ser submetidas aos testes. Elas procuravam as emergências dos hospitais, o pronto-socorro, o atendimento imediato ali, mas mesmo assim não eram testadas porque não havia testes disponíveis para todo mundo. Então, só quem avançava para um estágio mais grave da doença é que passava pelo teste. E hoje, como anda essa questão? As pessoas com sintomas leves também estão sendo testadas ou ainda não? Qual a situação nos hospitais hoje, doutor? Não. Nós encontramos a disponibilização dos testes para o diagnóstico do Covid, para confirmação da hipótese diagnóstica, mas a miúde nos pacientes graves. Mas naqueles pacientes que têm sintomas e que não são internados, particularmente, ainda falta testá-los. E isso é essencial, porque eles voltarão à vida social, eles voltarão para os seus lares, ainda que lhes seja orientado ficarem em casa durante os 14 dias, etc., é necessário que o diagnóstico seja confirmado. Quando é possível realizar esse exame, às vezes os resultados só vêm ao alcance do paciente e do médico 2 semanas depois, 1 semana ou mais depois da sua realização. Perdemos um tempo imenso na condução desses casos todos. Então, nós continuamos convivendo com este problema. Muito bem, nós conversamos agora então com o Dr. José Luiz Gomes do Amaral, que é presidente da Associação Paulista de Medicina. Doutor, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Muitíssimo obrigado, tenho-me sempre à disposição. Obrigada.